Vamos responder essa encantadora de jumentos. E essa é das boas. Ela é daquelas que faz o círculozinho vermelho para você enxergar algo onde não tem. Invalida totalmente a relação de Jimmy e Jungkook, cala a boca dele. Para ela em específico, nada do que ele fala importa. É como se ele fosse um mentiroso. E eu vou provar para ela que ela está invalidando palavras saídas da boca de Jungkook. Bora lá? Todas nós achamos tudo muito constrangedor e triste nessa live. Eles não tinham história para contar, não tinham script para seguir e a equipe pouco se importou com isso. Algumas histórias que o Jim contou estavam dentro da realidade das 6 primeiras semanas que todo soldado tem que passar. Outras estavam fora da realidade de uma base militar. Ele usou o verbo no passado, deixando claro que os números deles, 59 e 60, só foram relevantes nas primeiras semanas. Pois é nas primeiras semanas que os soldados mais sofrem, por enfrentarem o choque da realidade a qual foram expostos. Sabe o que é constrangedor e triste? A existência de vocês. Eles não tinham script para seguir, porque assim são as lives. Eles falam o que vem no coração. Então, você não tem como acusá-los de fanservice, afinal, não havia um script. O dentro e fora da realidade, você escutou só o que quis. Então vamos aos fatos. É tanta desinformação que eu não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. Quando eles usam o passado no coreano, muitas vezes eles estão descrevendo o presente de forma mais cortês e emocional, não um passado literal. Por isso, traduzir ao pé da letra gera confusão, como eles estavam no passado, mas eles estão falando do presente. A gente tem um exemplo disso quando o JK fala estávamos tomando banho. Ele não está falando no passado, ele estava falando do presente. Então, em primeiro lugar, você precisa aprender a traduzir o coreano da forma correta. Para isso, vocês precisam prestar atenção no contexto. Mas eu entendo. Prestar atenção no contexto significa para vocês cair na realidade e ver que as narrativas de vocês são todas falsas. Vamos lá, encantadora de jumentos. Na cultura coreana, na Coreia do Sul, falar publicamente sobre dificuldades enfrentadas no exército não é algo bem visto. Existe uma pressão cultural para aguentar firme, sem reclamar. Então eles podem ter ficado com medo de parecer fracos ou ingratos se compartilhassem demais. E tudo nessa live foi sobre isso. Eles comentaram que não podiam falar muito, pois ainda eram soldados até a meia-noite daquele dia. Se você tivesse prestado atenção no contexto, no subtexto, você teria notado. Eles estavam tímidos, com medo de falar demais. Eles ainda eram soldados naquela ocasião. Eles estavam com a emoção à flor da pele. Eles tinham sido dispensados há pouquíssimo tempo. Ou seja, ainda estavam processando toda a experiência. Em muitos momentos, parecia que só de pensar no assunto, a emoção subia. Então, eles mudavam de tema para não desandar. Fora isso, a linguagem corporal de Jimin e Jungkook, eles ficavam se olhando, riam sem jeito, coçavam a cabeça, mexiam nas mãos. Sinais clássicos de tensão emocional e constrangimento, principalmente quando surge um tema delicado. E foi claro a intimidade que um tinha com o outro ali. E por fim, eles estavam em uma live para celebrar o retorno, matar a saudade dos fãs e comemorar. Mas o assunto exército carrega uma energia pesada. Então, mesmo que surgisse, eles ficavam sem saber se deveriam manter o clima leve ou se aprofundar. Isso gerava pausas, risadas nervosas e troca de olhares. Sinais clássicos de duas pessoas que se entendem apenas nos olhares. Quanto à sua narrativa, que cada um estava para um canto, depois do início,
Isso aí já foi desmentido pelo Jungkook inúmeras vezes. E eu vou te provar. Vamos começar com a chegada deles. Eles chegam juntos no mesmo carro, pois eles estavam correndo às 5 da manhã. Juntos. Não cada um em sua unidade. Não cada um em sua base. Juntos. Eles dividiam o mesmo dormitório. 사실 저희가 목이 맨다 목이. 오늘 나오기 전에 그래도 붓기를 좀 빼고 싶어가지고 새벽 5시부터 저희가 러닝도 하고 했는데 붓기가 중요한. 그쵸 그 중요한 건 그게 Percebam que Jimin conta que às 5 da manhã eles levantaram e foram correr. E percebam que Jungkook balança a cabeça concordando. E a forma como ele balança a cabeça concordando não é de quem foi obrigado a dizer aquilo. Ele concorda visualizando a cena. A saída dos outros soldados. A imprensa deixou destacado na sua telinha que eles estavam separados. E os relatos dos soldados que com eles prestavam serviços já nos diziam isso há tempos. Jungkook só estiveram juntos no exército durante as semanas de treinamentos intensivos e em compromissos exigidos pela empresa. 지민이 형이랑 막 이제 개인 정비 시간 때 저는 이제 그 취사장 마감하고 올라가가지고 노래 얘기 엄청 하고 맨날 막 서로 흥얼거리고 막 이러고 저기 멀리 가가지고 노래 부르고 그러고 아무튼 노래 좀 더 연습 틈틈이 해볼게요 진짜로. Aqui está a tradução. Se acha que eu estou mentindo, vão até o Iverse, pega a tradução em coreano e façam a tradução vocês mesmas. E ó, não esquece, pega do Iverse em coreano, ok? O que Jungkook está dizendo? Que o tempo livre deles, eles passavam juntos. Sim, cada um trabalhava em seu posto. Porém, existe algo que chama manutenção diária, implantado pelo sistema Bud System. Bud System, o sistema cujo qual Jimin e Jungkook se alistaram. Sistema de camaradagem, vocês acreditando ou não. Essa é a realidade e é um fato. Esse sistema pede com que todos os dias, após o serviço, eles se encontrem para trocar experiências. É sobre isso que Jungkook está falando nessa live, que ele fechava a cozinha, terminava de limpar a cozinha e ficava esperando o Jimin. Palavras saídas da boca de Jungkook, aqueles que vocês fazem questão de não ouvir. Agora vamos explicar aos seus seguidores por que estava escrito que eles serviam em unidades diferentes. Espero que você tenha explicado para elas que a unidade é dentro da mesma base e que eles se viam todos os dias. Você explicou? Vamos lá. A base militar é um grande complexo com várias companhias, pelotões e setores. Mesmo estando na mesma base, o mesmo endereço militar, cada soldado pode ter funções em áreas diferentes. Eles podem se encontrar em horários comuns, como refeições, treinamentos gerais ou cerimônias, mas passam grande parte do dia em tarefas separadas. Como eles estavam no Bud System, apesar de estarem em setores diferentes, Jimin e Jungkook foram designados juntos como Buds, um sistema do exército que faz com que 2 soldados entrem e saiam juntos, apoiando-se emocionalmente durante o serviço. Isso significa que foram encaminhados para a mesma base propositalmente,
para que pudesse ter suporte mútuo, mas não necessariamente para o mesmo cargo. Resumindo de forma simples, eles serviram na mesma base militar, podendo se ver e se apoiar, mas atuavam em funções diferentes dentro dessa base, Jungkook na cozinha, setor de alimentação, e Jimin na artilharia, setor operacional. Quanto ao Jimin sair nos fins de semana, já foi falado que o Jungkook trabalhava muitas das vezes no fim de semana. E tanto um quanto o outro têm total direito de se divertir. Mas passam todo o tempo que podem juntos. Vamos pegar a cena dos banhos. JK fala por 2 vezes que tomava banho junto com Jimin, que aguardava ele para poder ir tomar banho. Ou seja, não tem como eles estarem em dormitórios diferentes ou não ter intimidade nenhuma ou contato nenhum se eles se esperam para tomar banho juntos. E não vamos esquecer que tudo isso está saindo da boca do Jungkook. Outra coisa, se eles não puderam nem compor música enquanto estavam no exército, pois estavam no exército trabalhando, por que vocês acham que eles fariam fanservice na live do J-Hope? Percebem que ao tentar afetar de mim, vocês sempre tiram Jungkook de mentiroso? A maioria das coisas sai da boca dele. Aqui vemos novamente JK falando que ele e Jimin praticaram bastante, às vezes por 10 horas. Isso é pouca intimidade para você? Ou vão continuar com a narrativa de fanservice? Pois não há necessidade de Jungkook ensaiar junto com Jimin. Ele poderia muito bem fazer isso sozinho. Não há gravações sobre esses momentos, não podemos categorizar como fanservice. É curioso como as Tailocas invalidam qualquer interação real entre Jungkook, chamando tudo de fanservice ou coisa de amigos, enquanto vivem apenas de suposições, teorias da conspiração e achismos. Para sustentar a narrativa delas, basta um urso de pelúcia igual ou uma camiseta parecida, para gritarem que Jungkook e Taeyeon são íntimos. Mas quando se trata de Jungkook, que demonstra intimidade real, com toques constantes, olhares, palavras carinhosas e até viagens juntos. Sim, viajem juntos, porque Nova York não vai aparecer no vlog. Imediatamente reduzem a fanservice ou coincidência. Tudo que elas têm são teorias baseadas em Hello Kitties e rabiscos, em fotos circuladas de vermelho, que na cabeça delas significam casamento secreto. Enquanto isso, Jungkook segue mostrando conexão concreta, não suposições.